Olá, alunos da Escola Samatec. Bem-vindos a mais uma videoaula do curso técnico em mecânica. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de caldeiraria, né? Processos de caldeiraria. Então, olha só, nessa videoaula a gente vai aprender como fazer essa peça aqui, ó. Essa peça que é chamada aí de quadrado para redondo. Então, veja que ela tem uma base aqui embaixo, né? Quadrada, beleza? A base dela é quadrada. E ela sobe chegando aqui numa circunferência, tá? Isso aqui é uma peça muito comum, você já deve ter visto isso quando você for numa lanchonete agora. Repara lá onde o rapaz prepara o hambúrguer, aquela chapa, e em cima daquela chapa tem uma coifa. Essa coifa, a abertura dela é quadrada, né, onde a fumaça vai subir, vai entrar pelo quadrado, e em cima ela sai aqui pela chaminé redonda. Então é uma peça semelhante a essa aqui, uma entrada quadrada e a saída redonda, né? Isso aí na área industrial é muito comum, beleza? São silos que têm peças semelhantes a essas, né? Então a caldeiraria é a área metalmecânica que projeta essas peças, constrói essas peças, essas construções, né? Então a gente vai aprender como que a gente faz essa peça. Então vamos imaginar o seguinte, você está lá na empresa e precisa construir essa peça numa chapa de aço, certo? Então a gente aprende aqui no papel, que é fácil de manusear, e depois a ideia é a mesma para as chapas de aço. Primeiro a gente precisa marcar aqui na folha medidas, né, fazer a planificação, né, e depois a gente vai cortar essa peça e vai chegar nesse formato então. Então vamos lá, vamos aqui primeiro, né? A nossa peça vai ter uma base aí de 100 milímetros, uma base de 100 milímetros, tá? Vamos marcar aqui 100 milímetros, uma base quadrada de 100 por 100. Como a gente já aprendeu em desenho, agora com os esquadros, né? Já marquei a altura. Então está feita aqui a nossa base de 100 por 100. E aí vamos fazer a nossa circunferência em cima vai ter aí 60 milímetros, tá? 60 milímetros de abertura. Então primeiro a gente tem que encontrar o centro, né? Como que a gente encontra o centro? Ó, passando pelos vértices aqui do quadrado. Vou fazer uma pequena marquinha aqui. Inverte os vértices do outro lado agora. Pronto, encontramos o centro por aqui. E aí a gente abre agora o compasso. Vamos abrir o compasso aqui com 60 milímetros, com 30 milímetros, que é o raio. Pronto, então vamos... Agora a gente traça a nossa circunferência de 60 milímetros. Tá ok. Então agora é o seguinte, ó. Nota que por essas linhas foi aonde nós executamos as dobras, né? Sua chapa estava aberta e você vem dobrando aqui. Então, agora a gente vai... cada dobra dessa é uma divisão aqui dessa circunferência. Então vamos dividir essa circunferência aqui em 16 partes e aí a gente vai fazer 16 dobras. Quanto mais dobras, mais perfeita é a circunferência. Mas 16 partes aqui para a gente vai atender. Para isso, a gente vai dividir a peça aqui pelo meio aqui, ó. E aí como que a gente traça? Então, uma perpendicular aqui pelo meio. A gente já aprendeu, né? Abre o compasso aqui com a medida maior que a metade. Traça aqui um arco aqui para cima. Muda o lado aqui. Traça para cá. Pronto, aqui está no centro, né? Aqui tá no centro do nosso quadrado. Se a gente unir aqui, ó, teremos uma linha passando pelo meio. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Embaixo. Pronto, agora a gente já conseguiu
dividir pelo meio. Vamos então fazer uma linha passando por aqui e a outra do outro lado. Então já está dividida a nossa circunferência em 4 partes. Se eu dividir agora mais uma vez, a gente já divide em 8 partes. Então como que a gente dividiria mais uma vez? Seria passando por aqui. E agora a gente não precisa fazer as linhas mais, não precisa ficar fazendo um monte de linha. Só vou fazer uma marcação aqui, ó. Dividir aqui, do outro lado. Dividir aqui e aqui. Certo? Então já está dividido em 8 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso dividir agora mais uma vez aqui no meio. E aí a gente dividiu em 16 partes. Como que a gente faz isso? Bom, aqui, ó, esse pedacinho eu preciso achar o meio desse pedaço. Então eu vou fazer isso com o compasso de maneira semelhante. Vamos abrir o compasso, né, um pouco mais, como se eu tivesse uma linha aqui. Eu abro um pouco mais que a metade. Só que eu vou tentar jogar aqui para fora aqui. Vamos jogar aqui mesmo, ó. Faz o arco, agora aqui joga para o outro lado. Pronto. Agora basta unir isso aqui ao centro e aí eu dividi exatamente esse arco pelo meio. E, ó, une esse ponto aqui ao centro. Pronto, está marcado aqui no meio. Beleza. Então essa medida é igual a essa. Ok? Vamos aqui só conferir. Agora eu posso pegar aqui com o compasso mesmo. Exatamente. Ó, deu a mesma medida de um lado para o outro. Ok. Então agora com essa medida aqui no compasso a gente pode ir dividindo a nossa circunferência em 16 partes. Porém a gente não precisa marcar em todos os quadrantes, nós só vamos trabalhar com esse quadrante aqui, ó. Então só vou marcar aqui essa primeira marcação aqui já está feita e a finalizo aqui. Beleza, se a gente fizer isso em todos os quadrantes, teremos 16 partes. Mas a gente não vai precisar fazer isso. Agora vamos nomear esses pontos. Esse vai ser o ponto 1, esse vai ser o nosso ponto 2, esse vai ser o nosso ponto 3, esse vai ser o 4 e esse é o 5º ponto. Melhorei o zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Agora o que a gente vai fazer? Vamos unir todos esses pontos que a gente marcou até esse vértice aqui, que eu vou chamar aqui de vértice B, que está na base, né? Lembrando que a nossa base é um quadrado de 100 milímetros, né? E a nossa circunferência tem um diâmetro de 60 milímetros. Ok? Está ali, 100 por 60. Então vamos unir aqui todos esses pontos no vértice. Ok, então tá aí. Nós teríamos, é como se a gente estivesse olhando nossa peça de cima. E essas linhas aqui então estão representadas aqui. Cada linha dessa vai ser onde a gente vai fazer a dobra para criar a nossa peça, certo? Então agora a gente vai fazer, vamos determinar agora a altura aqui da nossa peça, né? Vamos pensar aqui, a gente pode ter uma altura de 80 milímetros. Vamos aqui, uma altura de 80 milímetros, certo? Então, a gente vai planificar agora as medidas em verdadeira grandeza, tá? As grandezas mesmo da peça real, né? Do lado de cá, certo? Que aqui é somente uma representação. Aqui que vai vir a medida real, que são as medidas que a gente vai jogar na nossa chapa, né? Aqui no nosso caso, aqui no nosso papel, que é onde a gente vai cortar e dar forma à nossa peça. Então para isso, nós vamos fazer aqui uma linha aqui. Faremos uma linha, né? E agora uma perpendicular aqui, ó.
Ok? Agora aqui nós vamos marcar a altura da nossa peça. A altura da nossa peça, que a gente vai vir no projeto, né, uma altura de, aqui no nosso caso a gente adotou 80 milímetros. Vamos marcar aqui 80 milímetros então. Essa aqui é a nossa altura. Beleza? Então, primeira coisa, agora a gente pega essa medida aqui, ó. Essa medida aqui da lateral do quadrado, né, até a circunferência, essa medida é a mesma dessa, né? Então a gente vai pegar essa medida com o compasso. E aí vamos marcar essa medida aqui. Marcamos então. Essa medida que a gente acabou de marcar é chamada de deslocamento. Então tá aqui, né? Vou marcar aqui nosso D, nossa medida de deslocamento. Aqui eu vou marcar aqui um furinho aqui no ponto A, só para ficar fácil de traçar depois, né? Aqui também. Então agora a gente vai começar a pegar essas medidas aqui e transferir para cá. Como assim? A gente vai pegar o do vértice até o ponto 1 aqui. Tá aqui. Aí vamos marcar aqui, ó, medida 1. Ponto 1. Tá ali. Nota que o ponto 1, aqui que a gente pegou, é o mesmo ponto 5. É a mesma medida. Exatamente. Então aqui já vamos marcar que esse é o ponto 1 e 5. Agora vamos para a medida 2, que é um pouco menor. Nota que a medida 2 é a mesma medida 4. Então a gente já vai marcar aqui, ó. É o nosso ponto 2, mas é o mesmo ponto 4. Então tá ali, 2, 4. E agora nossa medida 3 aqui. Medida 3. Então tá aqui. Esse é o nosso ponto 3. Ótimo. Agora o que a gente faz? Vamos marcar aqui de cada ponto até o vértice A, até a nossa altura. Aqui, passando pelo ponto 3, passando pelo ponto 2, até o ponto A, passando pelo ponto 1, 1 e 5, né? Ok. Então tá aqui. Agora, pessoal, vamos pegar uma outra folha. Essa é a folha onde a gente vai marcar as medidas reais da nossa chapa, né? E aí, baseado nessas medidas aqui que a gente acabou de marcar aqui na planificação, a gente vai fazer a nossa planificação aqui embaixo, certo? Com as medidas reais. No final, esse desenho que está aqui, a gente vai cortar, dobrar e aí é só fechar a nossa peça, dando o formato que a gente quer aqui, né? O formato final. Então vamos lá. Primeiro a gente faz uma linha aqui embaixo. Faremos uma linha aqui, onde a gente vai marcar a medida aqui da base da nossa peça, que é de 100 milímetros. Então vamos aqui, ó. Vamos fazer a marcação 100 milímetros para cá. Ok. Agora a gente vai pegar essa medida 1 aqui, abre o compasso, pega essa medida 1 até a nossa altura. Agora a gente joga isso para cá. Aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Então aqui, ó, passando por A, faço a marcação. Passando por B, faço a marcação para o outro lado. Então está marcado aqui o nosso ponto 1. Ok? Nosso ponto 1. Agora, observa bem essas distâncias aqui, ó.
que foram as divisões que a gente fez. Dividimos em 16 partes iguais, né? Então vou pegar com outro compasso, né? Eu vou pegar essa distância aqui, que é a mesma de todos, né? De um para o outro. Então vou deixar esse compasso com essa distância fixa aqui, ok? E aí vamos aqui, ó, marcar a distância aqui, ó, do ponto 1 para fora, para um lado e para o outro aqui, para o outro lado. Agora a gente pega aqui a medida do ponto 2, medida da altura 2 aqui, estou conferindo, ok, e joga para cá, pelo ponto A, até essa outra marcação externa que a gente acabou de fazer. Então marco o ponto 2 de um lado, agora do outro lado, ponto 2 do outro lado. Olha lá, já está marcado o ponto 1, agora o ponto 2 aqui de um lado e do outro. Agora com outro compasso, com aquela mesma distância, eu vou marcar para fora aqui, para marcar o ponto 3. De um lado e do outro. Agora volto, abro o compasso aqui no ponto 3. Na verdade, fecho um pouquinho. Isso. Pegamos então o ponto 3. Agora a gente joga aqui por A e B em cima da marcação que a gente acabou de fazer aqui. Marcamos o ponto 3. Então está marcado aqui, ó, ponto 3, de um lado e do outro. Agora, com aquele mesmo compasso, com aquela abertura, a gente joga para fora para marcar o ponto 4. E assim sucessivo até marcar o ponto 5. Vamos aqui marcar o ponto 4. Agora a gente pega a medida aqui 4. Nota que é a mesma medida 2, não é? Lembram? O ponto 2 e o 4 são o mesmo ponto, então a mesma medida. Então a gente já poderia ter feito uma marcação, quando a gente veio marcar o ponto 2, a gente já poderia ter feito uma marcação, vou abrir um pouquinho mais aqui, ó. Eu já poderia ter feito essa marcação direto aqui, ó. E aí eu já teria fazer essa marcação direto, aí já sairia o ponto 4 aqui na frente. Tá? Então eu teria economizado tempo. Mas eu vim, agora eu completo aqui, faço o ponto 4. Então está marcado aqui, ó, ponto 4, ponto 4. Nota, ó, que é a mesma medida aqui do ponto 2, ponto 2, ponto 4. E o ponto 1 também é o mesmo ponto 5, então também já poderia ter traçado o ponto 1 direto. Mas tudo bem, vamos aqui, pegamos a medida aqui, ó, de novo, do ponto 1, que agora a gente vai marcar o ponto 5, né? O ponto 1 é o mesmo ponto 5. Então a gente joga para cá. Vamos pegar aqui antes, né? Marcar aqui, ó, com aquele compasso, aquela medida já padrão. Joga para fora do ponto 4. Posiciona. Joga para fora aqui. E agora a gente completa marcando o ponto 5. Ok. Bom, fizemos isso. Agora a gente vai unir todos esses pontos aqui aos vértices A e B. Esses são os pontos 5, né? Aqui, externo. Agora olha só, vamos unir aqui, ó, até A e B, todos esses pontos. 5. Vamos aqui para fora aqui. 1, 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 já está marcado. Agora vamos para o outro lado.
5, 4, 3, 2 e 1. Ok. E agora a gente fecha aqui como se fosse a circunferência, que a gente pode fazer a mão livre mesmo. Vai unindo um ponto até o outro, direitinho. Fechando a curva aqui. Ok. Então essas linhas é onde a gente vai dobrar, tá? E aqui por fora a gente vai cortar, aqui embaixo e aqui em cima, tá? Mas aí falta a lateral aqui, ó. Vamos fazer essa lateral. Como é que a gente faz? Primeiro, pega o distanciamento aqui. Então a gente pega aqui o deslocamento, né, na verdade, né? Não essa medida aqui, ó, de deslocamento até o ponto A, certo? Tá ali. E agora a gente vem e marca aqui, ó, do ponto 5 para fora. Para um lado e para o outro. Isso aí, ó. Marcamos aqui a medida aqui do nosso deslocamento. Essa altura aqui do deslocamento aqui, a gente jogou, né, aqui e para o outro lado também, beleza? Agora a gente pega aqui a metade aqui da nossa base, do nosso quadrado, pegamos essa medida aqui, a metade aqui da base, e vamos marcar aqui, ó, para um lado e para o outro. Aqui encontrei, aqui eu vou ter que prolongar um pouquinho, não fechou. Não tem problema, a gente abre de novo. Isso, tá ali. Agora vamos unir isso aqui, do ponto 5 até essa marcação. E agora fecha aqui em B, no ponto B aqui embaixo. Opa. Isso aqui. Então agora que a gente fechou, já fechamos o lado de cá, a gente fecha o lado de cá, né? O outro lado, de maneira semelhante. Aqui. E fechamos aqui. Então está pronta uma parte da nossa peça, né, a planificação da nossa peça. Se você observar, vocês vão ver que o que está pronto aqui. Isso aqui, ó, é um lado do quadrado e mais a metade dos lados adjacentes, dos dois lados que estão próximos aqui, ó. Certo? Então, um lado, essa base AB, é um lado aqui do quadrado. E esse pedaço aqui é a metade da peça de um lado, e o outro pedaço do lado de cá é a outra metade aqui, né? Então, eu preciso fazer o outro lado e as outras duas metades para completar a peça toda. Ou seja, eu tenho que fazer uma outra peça dessa. Então, são duas peças dessa, tá? Então aqui, ó, já está pronto minha outra peça. Eu já fiz ela e já cortei. Então aqui, ó, nós vamos cortar agora essa planificação, né? Vamos cortar, vamos dobrar nessas linhas aqui, né? Vai ser essas linhas, vai ser onde a gente vai executar as dobras, tá? E no final tem que ficar dessa forma, né? E aí dobrada assim, pra gente juntar e formar a peça, ó. Então tá vendo? Tem uma metade aqui e a outra metade está aqui. Então agora eu vou cortar nessa linha aqui, né? Vou dar um acabamento agora. Nessas linhas mais externas a gente efetua o corte.
Então tá pronta a peça aqui, ó. E agora nessas linhas a gente efetua as dobras. Certo? Então com a ajuda, o auxílio de uma régua, né? A gente vem nas linhas e vamos executar as dobras. Fiz aqui, agora eu posso dobrar ela para fora para ficar as linhas ficarem a marcação ficar pro lado de fora. Então tá feita a outra metade aqui. Então agora basta a gente unir as duas partes, né? As duas partes estão feitas, tá? E aí está feita a nossa peça. Vamos aqui com uma fita crepe. Vou unir as duas partes. E do outro lado também vou unir. Então tá aqui, pessoal, tá pronto, né? A nossa peça. Isso aqui é um quadrado, né? Ó, a base quadrada, tá? Para redondo, beleza? Tá pronta a nossa peça, né? Então isso na prática como funciona? Você precisa fazer uma peça dessa em aço, numa chapa em aço, e aí você tem a sua chapa, vai estar plana. Você faz essa planificação que a gente fez. Vamos só relembrar o que a gente fez. Primeiro, a gente desenhou, né, a peça com a medida real, né? A nossa base, só relembrando, é 100 milímetros, 100 por 100, né, um quadrado de 100 por 100. O diâmetro aqui em cima é 60 milímetros. Se você pegar o escalímetro, né, e vir conferir, você vai ver que está dando essa medida. Ó, 60 milímetros, está bem aproximado aqui, né? 60 milímetros. E aí a gente dividiu ele aqui em 16 partes, lembra? Dividimos ao meio, achamos as diagonais aqui, ó. Encontramos as diagonais, né? E depois nós dividimos aqui, daqui para cá, nós dividimos aqui, ó, o meio exato, lembra? Fizemos a divisão. Então, esse pedaço aqui é um das 16 partes. Jogamos essas divisões aqui, unimos o ponto e depois transferimos essas medidas daqui para cá, lembra? E depois daqui a gente transferiu para o papel, né? Planificamos a peça, certo? Cortamos e montamos a peça. Então está pronta a peça quadrado para redondo. Nas próximas videoaulas nós vamos ver outras peças, né, semelhantes a essa, outros traçados, tá? E aí a gente vai dar continuidade aí às aulas de processo de caldeiraria. Pessoal, por hoje é só um abraço e até a próxima videoaula.